Começando agora. Oi, pessoal. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Como é que passou esses dias, Tirene? Passei bem, só tô brava agora que a cachorra acabou com a minha sandália novinha, que eu nem paguei ainda. Não, Acabou com o quê? Com a minha sandália. Ai, não acredito. Ai, meu pai. Depois eu te mando no privado ver o regaço que ela fez. Minha sandália Ai, nova, menina. R$ 199, tu acredita nisso? Ai, não. É muita dó. E aí? E como é que ela chama, Rodirene? Dona. Ela se sentiu dona das suas coisas, só isso. E Tem para jeito. completar, ela tomou 4 comprimidos de Avitril. Ah, ela toma remédio? Ela tomou o meu remédio. Ah, e aí? Ficou doidinha? Tá E aí, nada, galera? tá aqui com a cara de Madalena arrependida, sabe? Essa vira-lata. Ai, Val, só você. E aí, pessoal? Oi, professor, Oi, tudo bem? oi, tudo Tudo bem? bem? E vocês? Tudo certo aí ou não? Graças a Tô Deus. brava, professor. Tudo bem. Meu note tá conectando aqui. Enquanto isso, eu vou pelo celular mesmo, para não perder tempo. Tá Tudo de bem, barba, hein, galera? professor? Oi? Tá de barba, hein? Você viu? Eu dei uma enxugada. É tipo um cavanhaque, alguma coisa assim. Ah, ficou da hora, ficou show. Oi? Vai virar Papai Noel? É, tipo isso. Tá muito jovem para ser Papai Noel. Eu já vou aproveitar para fazer um biquinho aí no fim do ano. Mas tá muito jovem, professor. É verdade. Você sabe que eu fico imaginando assim, deve ser. Eu conheço umas pessoas assim que fazem, né, esse tipo de coisa assim. Eu acho que eu não daria certo. Sou muito novo. Nem sei se com maquiagem daria para cobrir assim. Mas é legal, Ó, um trabalho sua legal. cara de bebê não tem como Ah, disfarçar, não. é nada. Ei, Val, obrigado. E aí, galera? Prontos? Espera que tá conectando aqui. Às Ô, vezes professor, Oi. você mandou um feliz final de semana, mas a gente não tem como te responder. Então, eu fiquei pensando depois, falei, vou mandar mesmo assim, a galera não consegue responder por conta que o grupo tá fechado, né? Mas vou mandar mesmo assim. Mas obrigado. Não. O estrago, ó. Eu falei assim, vou desejar pro pessoal, né, finados, fim de semana, aí tava tão gostoso, aqui, pelo menos aqui onde eu moro, não tava tão quente. E aí deu certo. Vamos lá. Bom, tá conectando aqui, galera. Aí, tá indo. Bom, o Professor, assunto... Oi. olha o estrago que a cachorrinha da Valdirene fez na sandália novinha dela. Cadê a Val? Deixa eu ver. Cadê a Val? Cadê você? Aí, deixa eu ver. Val, aí é braba, hein? Val. Ó, vou te contar, tem uns cachorrinhos Sem contar que eu nem paguei ainda, professor. Ué, você nem pagou R$ 199. R$ 199. Aqui. Gente do Val. céu! Ó, aí é difícil, hein? Sem contar que ela tomou 4 comprimidos de Avitril. Tomou 2 comprimidos desse daqui, ó. Que é Tramandol, retarde. Mas fez uma bagaceira. A porta do meu quarto ficou aberta, ela foi lá e fez uma bagunça mesmo. Lá em casa a gente tinha uma assim também que era terrível. Minha irmã
Tinha uma que se a gente desse vacilo, ela subia em cima da mesa e comia a comida do prato. Não podia dar um... Tipo assim, se Eu colocasse falo- comida Eu falei, na água, não dá. esses dias atrás, minha filha chegou, pegou um pão que tinha, né? Passou requeijão, deixou na ponta da mesa, ela pegou o pão, perna para quem tem. Tem umas que tem cachorro que é Aí eu ligeiro. falei assim, Jesus, entra em mim, se eu pegar essa cachorra, eu mato ela. A gente fica nervoso mesmo. Pessoal, peraí, tá saindo aqui. Tá conectando aqui. Apertando aqui, às Tá vezes certo. dá uma atrasada. Bom, mas dá para ir adiantando. Eu consegui ir adiantando. Hoje a gente vai falar sobre epilepsia. Graças a Deus, mais um mês que a gente começou aí do Workshop Inspirador, mais uma temporada, né, como a gente habitualmente chama. Não podia começar melhor, eu acho, né? A gente vai conversar sobre epilepsia, um tema muito legal e que às vezes a gente, né, a massa, assim, a população, nós que muitas vezes somos negros também, ou éramos até a aula de hoje, também temos muito preconceito, alguns estigmas, e a gente vai ver na aula de hoje que, na verdade, a epilepsia é uma condição muito comum. Parece algo feio, horrível, não sei se alguém que já viu alguém tendo convulsão, não é muito legal, não, visualmente falando. Entretanto, a gente vai ver que não é algo tão sério a ponto de a gente ficar desesperado, não. Isso acontece mesmo, eu vou mostrar o porquê, tá? Eu vou aproveitar, tá conectando já, graças a Deus. Tá indo já, gente, só esperar aqui que já tá conectando. Também vou mostrar qual que é o cronograma do nosso mês, né, da nossa quarta temporada aí do Workshop de Cuidador. O cronograma também... Professor. Oi, alguém falou? Não ouvi. Aqui, ó, cloridato de amitriptilina. Ela fez o favor de comer 2. Tá vendo? Olha o que ela fez na minha carteira de remédio, ó. Ela pega... É braba, hein, Val? Ó, pior que eu vou ter que passar no médico pedir receita para comprar, porque agora eu não posso pegar de graça. Bravo. Boa noite a todos. Aí. Pronto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou sair aqui. Aí, consegue me ouvir? Agora deu certo aqui no Note. Graças a Tá Deus. dando para ver o senhor. Deu certo. Aí, tudo certo? Consegue me ouvir certinho? Sim. Beleza pura. Bom, vamos lá então, galera. Olha só, deixa eu compartilhar aqui minha tela. 10 para as 6, vamos começar. Bom, oficialmente, boa noite a todos, a todas. Obrigado por vocês estarem presentes mais um dia do nosso Workshop de Cuidador. Feriadão prolongado, né? Espero que vocês tenham descansado, para aqueles que puderam, né? Nem todo mundo pode, mas espero que vocês tenham aproveitado para dar uma relaxada, né? Terminando o ano, ainda ontem falei para minha esposa, né? Falei, como é que pode? Já está acabando o ano, esse ano voou. Infelizmente, é um ano marcante, acho que em todos os sentidos, mas também, né, a gente perdeu muitas pessoas e tal. Então, assim, um ano que está terminando, foi rápido, mas deixou com certeza muita memória para a gente. Não só memórias boas, né? Mas vamos lá. Deixa eu colocar na minha tela o que a gente vai conversar nesse mês. Espero que vocês gostem, porque isso aqui foi feito... Deixa eu compartilhar aqui. Isso aqui foi feito baseado única e exclusivamente no que vocês queriam que a gente conversasse. Então, todos os temas aqui são resultado de sugestões que vocês deram para a gente. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Conseguem ver a minha tela? Tô vendo o senhor. Deixa eu aumentar aqui que eu não estou ouvindo. Espera aí. Conseguem? Beleza. Só consigo ver você. Só eu? Só. Alguém consegue ver a tela do computador? Não.
Peraí, eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, então. Peraí. Aí a gente faz o teste já e já coloca aqui. Vamos lá. Bom, então, mês de novembro, a nossa quarta temporada aí do Workshop de Cuidador, né? Graças a Deus. Um mês muito rico em relação às temáticas que a gente vai abordar, que a gente vai discutir aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre epilepsia, como eu, no início, né, aqui da minha apresentação, já falei para vocês. A gente também vai falar sobre transtornos somatoformes, que é um tema muito curioso, e eu fiquei até surpreso a quantidade de vezes que esse tema apareceu, que esse tema surgiu aqui, realmente muito surpreso. Mas eu gostei, logicamente, é um tema legal. Eu acho que é importante, que a gente tem que discutir sim, tá? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já estou compartilhando aqui. Aí, agora vai. Bom, a gente também vai falar sobre tabagismo. É importante a gente conversar sobre o tabagismo, com certeza, né? Também é uma situação, um problema de Não está aparecendo nada. Para nós está parecendo que está travado, professor. Professor, não está aparecendo nada. Na minha tela também não. Na cara da Valdirene. Travado aqui. Aí, vamos aqui pelo celular. Consegue me ouvir agora? Sim, agora estou ouvindo. Beleza, ótimo. O que eu estava dizendo é que nesse mês a gente vai conversar, né, sobre epilepsia na aula de hoje. Na aula de semana que vem a gente vai falar sobre transtornos somatoformes. Um tema muito curioso, assim, eu não achei que fosse aparecer tantas vezes, que fosse tão requisitado assim. O que é legal, logicamente, porque a gente vai conversar sobre um assunto que muitas vezes, né, a gente não discute no dia a dia, muita gente nem sabe que existe, nem sabe o que são os transtornos somatoformes, tá? Quando for a aula a gente vai conversar mais a fundo, mas basicamente é quando uma pessoa tem sintomas, apresenta alguns sintomas, e aí ela vai no médico, vai fazer alguns exames, vai recorrer vai num pronto-socorro, vai numa clínica, num hospital, e de repente o exame não dá nada. Então, os procedimentos que são feitos, os exames, não mostram nenhuma causa biológica, nenhuma causa física. Só que mesmo assim a pessoa continua sentindo dor, continua lá com os sintomas dela. Então, isso é legal, vai ser interessante para a gente essa discussão. A gente também vai falar sobre tabagismo, ou seja, né, basicamente o ato, né, as pessoas que fumam. A gente falou de etilismo no mês passado e esse mês a gente vai falar de tabagismo. Também é um problema aí, né, de saúde pública, que é muito recorrente, que também é muito sério e a gente precisa conversar com toda certeza. E apareceu várias vezes, tá? Então, várias sugestões para a gente falar sobre esse assunto e é por isso que a gente vai falar. E a gente também vai discutir, nesse mês, a gente vai falar sobre osteoporose. Osteoporose, com certeza, alguns sabem, não sei se todo mundo, mas alguns com certeza sabem. Osteoporose nada mais é do que uma doença que ataca, que agride, que afeta, né, o nosso sistema ósseo.
É uma doença que muitas pessoas idosas têm, e essa doença acaba comprometendo a saúde dos ossos, né? Então, conforme o tempo passa, mais frágeis ficam esses ossos, né, da pessoa, e aí, como consequência, você vai ter muitas fraturas, quedas e coisas assim que você fala, que a gente acha, assim, às vezes até muito até bizarro, muito diferente. Por exemplo, às vezes o osso está tão, no caso de osteoporose, né, está tão frágil, tão sensível, que às vezes, simplesmente por descer da cama, dependendo da forma que a pessoa desce da cama, por estar tão frágil, tão sensível, esse osso, por exemplo, pode quebrar e a pessoa pode ter uma fratura e tudo mais. Mas no dia lá, quando a gente for falar de osteoporose, a gente vai falar com mais carinho e aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que essa doença e quão terrível ela é, tá? E quem é que ela acomete, quais são as pessoas que fazem parte do seu público-alvo e tudo mais. Ok? Bom, workshop de cuidador, né, como vocês já sabem, é o workshop onde a gente discute algumas temáticas relacionadas ao ambiente do cuidador, mas também relacionadas a nós, né, ao nosso dia a dia. Então, não necessariamente você precisa ser um cuidador para fazer parte do workshop de cuidador. Então, sei lá, você pode ser da farmácia, pode ser quaisquer outros cursos que o Sebrae ofereça, tá? Pode ser, sei lá, da tecnologia, pode ser da administração e tudo mais. Tá certo, gente? Bom, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, não se esqueçam de fazer a presença, né? De colocar, de registrar o nome de vocês aqui no bate-papo. Então, coloquem o nome completo, coloquem a unidade que vocês estudam. Então, se você é de Rio Preto, coloca aí que você é de Rio Preto. Se você for de Franca, coloca aí também. Aí todo mundo, vocês já registrem aí, tá? A presença de vocês. Deixa eu colocar no mudo aqui, que está dando interferência com o note. Aê! Deixa eu sair. Pronto, gente, consegue me ouvir? Aí, vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha a cara do cidadão aí, ó. Olha a dele. O que será que esse danado vai aprontar agora? Vamos lá, vamos ver qual que é a dele. Conseguem ver minha tela? Sim. Beleza, vamos lá. Ó. Tudo bem? Aqui é o Divaldo. Eu sou do workshop de cuidador também. E aí eu tô com uma dúvida aqui. O que é epilepsia? E como que a gente consegue ajudar alguém que tenha, por exemplo, que esteja, sei lá, tendo uma convulsão, ou alguma coisa do tipo assim? Eu não sei o que é, não sei o que causa e também não sei como ajudar. Eu só sei que tem que colocar a mão na boca para a pessoa não engolir a língua e também sentar em cima dela, segurar os membros para ela não se debater. Eu só sei que tem que fazer isso. Obrigado. Valeu, gente. Quando der... Ó, ele falou o seguinte, ele faz parte aqui do workshop de cuidador, é o rival desse cara aí. E aí ele falou assim que ele queria saber o que é epilepsia e como que a gente consegue ajudar uma pessoa que esteja apresentando, né, ou esteja tendo uma crise epiléptica. O que ele falou é que normalmente quando a gente está diante de um quadro, né, de uma situação assim, com a pessoa está com epilepsia, está com uma crise epiléptica, que a gente tem que sentar em cima dessa pessoa, tipo assim, segurar ela, né, segurar os membros dela e também colocar o dedo, a mão na boca para ela não engolir a língua. Ele falou que esses são os procedimentos que ele conhece, procedimentos para poder ajudar a pessoa, e aí ele pediu mais ajuda. Na aula de hoje, a gente vai ver até que ponto isso aí é verdade. Vamos ver se isso aí que ele falou, essa história de colocar o dedo na boca, se é realmente necessário, se tem algum fundamento ou se é mais uma crendice, se é só mais um mito ou algum tipo de
informação errada que a população tem. A gente vai conversar sobre isso aí na aula de hoje, tá? Bom, importantíssimo a gente falar, tá? É importante a gente já começar a aula assim. Então, deixa eu ver aqui, eu acho, se vocês já colocaram, eu acho que sim, né? Deixa eu ver, chat. Tem pessoal que já colocou aí o nome, já, isso, perfeito. Vi que alguns já colocaram. Quem ainda não colocou, por favor, o nome completo aqui ao lado, coloque, e a unidade que você também estuda, por favor. Bom, vamos lá. É importantíssimo a gente começar, antes de tudo, fazendo uma diferenciação aqui. Vamos conversar, vamos tratar, tá, gente? O que é epilepsia e o que é convulsão. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem convulsão é uma pessoa que tem epilepsia. Não necessariamente, tá? Então, vamos lá. Basicamente, a diferença entre convulsão e epilepsia é que epilepsia é uma doença, tá? Uma doença específica. A pessoa que tem epilepsia, a pessoa que tem epilepsia pode ter convulsão. Claro que pode, ela pode ter convulsão e normalmente tem. Entretanto, nem todo mundo que tem convulsão é epilético. Vou falar para vocês. Existem algumas causas que podem fazer com que um indivíduo, com que uma pessoa, né, um cidadão comum, tenha convulsão. Como, por exemplo, uma pancada na cabeça, febre, sei lá, por exemplo, AVC, tá? Então, às vezes, não é que a pessoa tem epilepsia, ela tem um quadro, um fator de risco, algo que a gente chama de gatilho. Ela tem uma situação que serve de gatilho para desencadear a convulsão, tá? Então, a diferença é, epilepsia tem a ver com frequência. Então, a pessoa, quando é epilética, ela tem sim convulsão, mas é muito mais frequente, tá certo? Então, por exemplo, eu, professor Lucas, quando criança, tive muitas e muitas convulsões. Por quê? Porque eu tinha febre, tá? Quando eu era criança, eu tinha muita dor de garganta, e essa dor de garganta elevava a minha temperatura, né? E aí eu tinha muitas convulsões. Eu não sou epiléptico, mas eu tinha convulsão. Então, é só para vocês entenderem que não só a epilepsia faz a gente ter convulsão, tá? E a diferença entre essas duas condições, basicamente, está na frequência. Epilepsia, você precisa ter convulsões mais frequentes, e não esporadicamente. Tem gente que tem convulsão uma vez na vida. Oi? Quem tem convulsão ou epilepsia tem que tomar o Gardneral ou só quem tem convulsão? Não entendi, Val, desculpa. Quem tem convulsão é que toma o Gardneral ou é epilepsia? Depende. Normalmente toma nos dois casos, mas não tem só esse medicamento. Por exemplo, eu quando era criança, eu tomava, tá? Eu tomava Gardneral. Tem pessoas que têm epilepsia, então eu tomava, ó, vejam, eu tinha convulsão, eu não sou epiléptico, tá? Eu tinha convulsão e tomava, por conta do meu quadro específico. Tem pessoas que são epiléticas, ou seja, que têm epilepsia e que tomam também, mas não tem só epilepsia para o tratamento. Desculpa, não existe só Gardneral para o tratamento de epilepsia, tá? Tem cirurgia e tem vários medicamentos, tá certo? Professor. Então, sim, os dois podem tomar. Professor, meu pai... Pode falar. Eu fiz uma cirurgia de epilepsia já. Pode falar, repetir, por favor, não ouvi você. Eu fiz uma cirurgia de epilepsia. Ah, você fez? Que legal. Quem está falando? Eu não consegui ver quem. Ah, Adriana, você fez? Isso. Olha só, gente. Ah, que mundo pequeno, hein? E aí, funcionou? Graças a Deus. Funcionou? Graças a Deus. Eu tinha crise epilética direto. Aí depois que eu fiz a cirurgia, tirou uma parte do meu cérebro do lado esquerdo e eu parei de ter as crises diariamente. Nossa. Aí eu tomava
eu tomava 25 comprimidos por dia. Tá. Agora eu tomo só 5 e não tenho mais as crises epiléticas. Mas graças a Deus, aí sim, hein? Que bênção, hein? Foi uma sabe? bênção de Deus. Oi? Na minha vida. Foi uma bênção, né? Mesmo na minha vida. Depois que eu fiz assim. Qual sintoma? Obrigado pelo seu relato, viu? E qual sintoma Parabéns. da epilepsia? Agora eu tomava uma quantidade imensa de remédio, eu dormia dia e noite, que eu ficava sedada. Uai, 25 comprimidos, eu imagino. Muita coisa. Agora eu só tomo topiramato. Legal. Aí são 5 desse medicamento. 5 comprimidos. 5 comprimidos por desse daí. Legal. Bacana. Obrigado pelo seu relato. Olha, gente, olha que legal. O que aconteceu no caso dela? Professor? Não ouvi você, Val. Como a gente descobre que a pessoa está com epilepsia? Quais são os sintomas e causas? Então, eu vou falar no decorrer da aula. Eu vou falar sobre diagnóstico, vou falar sobre tratamento, causa e tudo mais. Eu vou começar agora a aula e aí a gente vai ouvir, tá? Mas basicamente é por meio de exames e por meio de relato. Então, você tem exames e aí também o médico ou o neurologista vai fazer algumas perguntas e ele vai somar fatores. E aí vai conseguir dar o diagnóstico, tá bom? E para saber se tem ou não que fazer cirurgia, depende muito de caso em caso. Nem todo mundo tem que fazer, vai de caso a caso, e quando tem que fazer, é o que aconteceu com a Adriana. Se retira uma parte do cérebro, a parte que foi acometida. Tá bom? Fica apertado aqui, ó. Aonde apertei aqui. Aí, vamos lá então. Bom, eu queria começar mostrando para vocês. Vai parecer estranho, tá? Não, por favor, não entendam mal. É só uma analogia. Eu acho que é bom a gente fazer analogia com algumas situações para a gente conseguir entender melhor as causas de algumas doenças ou de algumas condições que podem acometer, né, no caso aqui, ao ser humano. O que acontece? O nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma usina de energia, uma hidrelétrica ou algo do tipo. Deixa eu colocar uma foto aqui. Eu baixei algumas fotos aqui para vocês. Vai parecer meio estranho, mas não dá nada não. É só para vocês entenderem como que isso é louco e para vocês entenderem como que acontece a epilepsia. Basicamente, o nosso corpo todo é comandado por estímulos elétricos, por impulsos elétricos. Quando o nosso cérebro, quando a gente quer levantar o braço, ou quando a gente quer dobrar o braço, ou fazer qualquer tipo de movimento, o nosso cérebro manda impulsos elétricos. Então, por exemplo, quero levantar meu braço. O que acontece? O meu cérebro manda impulso elétrico para o meu braço por meio dos nervos. Tá? Então, tudo que rege o nosso corpo é eletricidade, tá certo? A gente vai ter o cérebro mandando impulsos elétricos para o nosso corpo. Então, por exemplo, o meu braço, ele pode recolher por meio de impulsos elétricos, como ele também pode relaxar. Tá? Ele pode se contrair, como ele pode se relaxar. Tudo isso são comandos do nosso cérebro, tá? E comandos aí por meio de impulsos elétricos. Ok? Aí, imagine aí, vocês já viram aquela central de energia que parece cheia de fios e tudo mais? O nosso cérebro é tipo aquilo, tá? É muito semelhante àquilo. Parece, assim, bizarro, mas é justamente isso. Porque, assim, na epilepsia, você tem a central, que é o nosso cérebro, tá? Cheia de eletricidade. A epilepsia é como se fosse um curto-circuito. Então, em uma região do cérebro, a gente vai ter uma desordem, tá? Uma descarga excessiva de eletricidade em uma região do nosso cérebro. Essa descarga excessiva de eletricidade vai fazer com que o nosso corpo
se manifeste ou tenha, sei lá, sinais, sintomas diferentes. Então, por exemplo, algumas regiões do nosso corpo, do nosso cérebro, desculpa, controlam os nossos movimentos. Quando você tem uma descarga excessiva na região, na área específica do cérebro que controla os movimentos, você vai ter, por exemplo, uma convulsão. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando têm convulsão, ficam se debatendo com movimentos involuntários, que às vezes a gente até acha loucura, né? Fala, nossa, como que a pessoa tá se debatendo, parece como se fosse um peixe fora d'água. Mas, na verdade, a pessoa não está querendo fazer aquilo. São movimentos involuntários que são resultados justamente dessa descarga excessiva. Então, é como se um fiozinho se rompesse, essa grande usina, que é o nosso cérebro, essa grande usina de energia elétrica, um fiozinho se rompeu, deu um curto-circuito, e aí a pessoa vai manifestar de alguma forma. Por que eu falo de alguma forma? Nem todo mundo que tem epilepsia vai manifestar, vai ter crises epilépticas da mesma forma. No decorrer da aula, a gente vai ver alguns tipos de crises epilépticas. Talvez isso aqui seja uma novidade para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí, conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Ó, aqui, isso aqui é o nosso cérebro, tá? Todos esses fios aqui, ó, é como se, eu estou passando aqui o cursor do mouse, como se fossem ligações, terminações dos nossos neurônios. Entretanto, por algum motivo, a gente vai ter um curto-circuito aqui. E aí tudo isso aqui vai ser prejudicado, evidentemente, tá? Então, basicamente, ó, aqui é mais um exemplo, né? Uma central de energia, tá? Tudo que move isso aqui é energia, como no nosso cérebro. Aqui, até peguei uma imagem para vocês aqui, ó. Vejam. Aqui, eletricidade, né? O algo simbolizando eletricidade, né? Corrente elétrica, impulsos elétricos. E aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aí, ó. Vocês conseguem ver uma imagem de um cérebro aqui, né? Sim. Olá? Conseguem ver, né? Sim, professor. Beleza, ótimo. Ó, vejam essa primeira condição aqui, ó. Que eu estou passando o cursor do mouse, aqui em cima, onde eu estou passando o mouse. Isso aqui é uma imagem, tá? É um exame eletroencefalograma. O que a gente utiliza para, como a Val perguntou, Val, um dos exames utilizados para o diagnóstico da epilepsia é o eletroencefalograma, tá certo? Então, vamos aqui. Isso aqui é uma imagem de um eletroencefalograma. Nessa primeira condição, que é essa aqui que eu estou com o mouse em cima, vejam como funcionam aqui as atividades cerebrais, ou esses impulsos, né, elétricos que demonstram essas atividades. Vejam, parece tudo muito linear, ó. Não tá parecendo uma bagunça, uma desordem, não. Parece que aquele exame põe a gente dentro de um motor. Bom, acho que fechou. Bom, vejam, essa primeira condição, eu acho que tem alguém com áudio ligado. Ele anda para a gente entrar dentro de um túnel. Pessoal, por favor. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode. Como que é o nome mesmo, né, do primeiro exame? O professor falou, cefálico? Aqui é eletroencefalograma. Tá. Obrigado. Encefalograma. Imagina. Vamos lá. Bom, condição 1. Tudo normal. Vejam agora essa segunda condição aqui, ó. O cérebro aqui de baixo. Vejam que bagunça, que desordem. Parece realmente algo assim muito estranho. Por quê? Isso aqui é semelhante a um curto-circuito. Então, nesse caso aqui, é um eletroencefalograma demonstrando uma convulsão. Vejam a diferença gritante entre as duas imagens. Ou melhor, entre esses dois cérebros, né? Tá? Então, só trouxe aqui mesmo para curiosidade, para mostrar para vocês a diferença. Então, gente, isso. Basicamente, a epilepsia é isso. Ela é uma descarga, né? Uma desordem, uma desorganização que acontece no nosso cérebro por conta de
desse excesso de atividade cerebral, tá? Então, um grupo de neurônios acabam tendo esse excesso de atividade e aí vai bagunçar tudo, vai desorganizar, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Tá? Mais um exemplo aqui, simbólico aqui, né, mostrando essa eletricidade, e aqui também. Mais um, eu trouxe só para vocês irem vendo como funciona. Tem alguém que vai Isso aqui já é outra coisa. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente, isso que a gente chama de epilepsia, tá certo? Vamos lá. Então, basicamente, gente, é uma condição que fica caracterizada por algumas descargas elétricas anormais. Vocês viram uma condição normal, naquele primeiro cérebro, e aí depois vocês viram uma condição anormal, tá? Uma atividade, uma descarga elétrica excessiva e anormal, tá certo? É isso que gera que a gente chama de crises epilépticas, tá? Em 2019, observou-se que cerca de 50 milhões de pessoas têm epilepsia, tá? Segundo a OMS, ok? Professor? Oi. Eu quero só saber uma coisa. Claro. As arritmia cerebral é igual à epilepsia? Ao quê? A desritmia cerebral. A desritmia cerebral é a mesma epilepsia? Não, não é a mesma coisa. Na desritmia, ó, vamos só pelo nome, já vai dar para você ver a diferença. Ó, desritmia ou arritmia cardíaca. Pensando só no radical da palavra, desritmia tem a ver com ritmo. Então, é como se o nosso cérebro tivesse um compasso. Ele tem um compasso, um jeito de funcionar, que é o normal, que é o comum, que a gente precisa para o dia a dia e tudo mais. Entretanto, no caso da desritmia, você vai ter uma atividade que sai do ritmo, mas não necessariamente que saia de uma forma tão anormal como na convulsão. E na convulsão você vai ter outras manifestações, tá? Então, não é a mesma coisa. Basicamente, a diferença é essa. Porque, assim, às vezes, no caso da desritmia, você não vai ter necessariamente uma atividade mais acelerada. Você pode ter uma atividade, por exemplo, mais lenta, tá? Então, essa é a diferença. Na epilepsia, não. É uma descarga excessiva, algo anormal que vai se manifestar de alguma forma. Por que eu falo de alguma forma, a gente vai ver daqui a pouco, a epilepsia se manifesta de várias formas. Então, todo mundo pode ter um sintoma diferente. Por exemplo, não necessariamente você vai ter uma pessoa se debatendo no chão. Sei lá, espumando pela boca ou se contorcendo. Muitas pessoas têm crises epiléticas simplesmente dando um apagão. Então, é como se eu estivesse aqui falando com vocês, de repente eu ficasse assim, ó. Deu um apagão. A pessoa fica olhando como se estivesse olhando, sei lá, para um lugar fixo, ela dá tipo desliga. E aí, de repente, depois de um tempo, né, de uns segundos ou 1 minuto, 2, ela volta ao normal, tá? Então, a epilepsia tem essa característica, é uma descarga excessiva, anormal e que se manifesta de formas diferentes, vai depender muito do organismo da pessoa, tá bom? Bom, vamos continuar, tá certo? Vamos lá. Importante a gente falar também, a gente destacar. Muitas vezes, gente, a causa da epilepsia acaba sendo desconhecida, tá? Mas ela pode ser, por exemplo, um resultado de um choque, de um ferimento. Às vezes a pessoa bateu a cabeça, tá? Bateu a cabeça, se machucou, e isso, em algum momento, pode fazer com que a pessoa desenvolva a epilepsia, tá? Então, não necessariamente, por exemplo, se você for um acidente de carro hoje, não significa que você vai se tornar epilético daqui a um mês. Às vezes passam anos, tá? Um grande tempo se passa, mas por conta daquela lesão, por conta daquele choque, né, daquele trauma, você pode ter... Não, eu estou na escola. Também, algo que está muito atrelado, por conta das alterações que causam no cérebro, no nosso sistema nervoso central. Uso abusivo de álcool, de drogas, ou até mesmo algum tipo de trauma
na hora do parto. Às vezes a criança, quando na hora do parto, pode ter algum tipo de trauma na cabeça, né? Isso pode fazer com que a criança tenha, por exemplo, também, lógico, quando ela for um pouquinho maior, né? Pode ser que ela faça com que ela tenha a crise epilética. Tumores, pode acontecer também. Professor. Algum tipo de tumor no cérebro do indivíduo pode fazer com que ele tenha, que ele desenvolva, né, a epilepsia. Ou até mesmo algumas outras condições, síndromes, doenças neurológicas. As causas podem ser muitas, tá? E normalmente, não é regra, né? Não é regra. Pode variar, né? O tipo de epilepsia pode variar de acordo com a idade do paciente. Por exemplo, algumas crianças acabam tendo uma falta de oxigênio na hora do parto. Oxigênio no cérebro, né? Isso pode ser um motivo, uma causa, um gatilho para essa criança se tornar epiléptica, tá? Ou pode ser que também existam algumas alterações no organismo que em algum momento a criança pode ter a epilepsia. No caso, por exemplo, de pessoas idosas, a epilepsia também pode se instalar. Ela pode se manifestar, por exemplo, quando ela está atrelada a AVC, né, a derrame cerebral, ou algum tipo de acidente que a pessoa sofreu, ou algo do tipo, tá? Então, são muitas as causas, certo? Que pode fazer com que a pessoa tenha uma crise epilética. Vamos lá. Eu falei para vocês que existem diferentes tipos de crises epilépticas, e aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses tipos e de que forma eles se manifestam. Então, isso é importante para a gente entender a diferença, tá? E para vocês verem quão séria, quão recorrente, e assim, muitas vezes a epilepsia passa desapercebida também. Foi o que eu falei, às vezes a pessoa tem só um apagão, ela fica como se ela tivesse tido se alguém tivesse resetado, né? É igual videogame. Funcionando, de repente você vai lá e reseta. Ele vai ter um tempo para voltar ao normal, para voltar a funcionar como se fosse isso, né? Isso pode acontecer também em pessoas. Mas vamos falar então dos tipos aqui de epilepsia. Professor. Oi, alguém falou? Eu falei. Oi. Pode falar. Eu tenho uma filha que também, ela teve convulsão, tinha 10 anos. E aí, como não sabia o que era, né? Eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. E daí, quando não levou ela até o hospital, e ela dando convulsão, e aí me falaram que era convulsão. Ela ficou 2h30 convulsionando. Ô, louco! 2h30? Em menos de 10 minutos, deram 10 ml de diazepam para ela, para ver se conseguia, né? E os médicos todos lá, em cima dela, tal, né? Ela chegou a ir para a UTI, mas graças a Deus não teve sequela, né? E até hoje, dá convulsão, tal. E hoje ela faz tratamento aqui no HC, em Ribeirão Preto, né? Sim. E assim, não tem causa nenhuma, não aparece nada nos exames de eletro, né, de ressonância, tomografia, o cérebro dela é perfeito, tal. E assim, eles falaram que deve ser uma epilepsia, porque não tem controle, ela toma o carbamazepina, né, a motrigina e o topiramato. Sim. Não é 24 horas tomando remédio. Ela tinha 10 anos, hoje ela já tem 24 anos. E qual que é a frequência, Antônia? Você sabe mais ou menos qual que é a frequência que ela tem convulsão? Tem uma média ou de dias ou não? Ela tem só nas madrugadas. Teve na madrugada que ela teve 7, uma atrás da outra. Nossa! Assim, ó, o que eu vi... Para mim foi difícil. Tá. Pode falar, perdão. Pode falar. Para mim foi bem difícil acostumar com isso né, e aprender a lidar com tudo isso. Então, assim, realmente, é muito, né, para a gente ver uma pessoa
É horrível. dando esse tipo de coisa, né? E aí eu fui aprendendo e os médicos foram me ensinando, né? Perfeito. Então, se você se você não vê problema, quando a gente for falar de como ajudar, aí eu gostaria de ouvir como você faz como vocês fazem, sei lá, né? Vocês familiares fazem como vocês lidam quando ela tem crise, como que vocês ajudam. Se você topar, se eu puder ajudar a gente. Tá. Mas, obrigado pelo seu relato, Antônia. O que acontece? Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Claro. O derrame cerebral tem a ver com a epilepsia ou não? Não necessariamente. Porque, assim, o derrame cerebral é um nome popular para AVC, acidente vascular cerebral, que hoje em dia a gente chama de acidente vascular encefálico. No caso do AVC, que é o derrame, que a gente chama, né? Você vai ter dois tipos. Um é o AVC isquêmico e o outro tipo é o AVC hemorrágico. Inclusive, já vou aproveitar para dar um exemplo para você entender a diferença. Vocês viram que o Louro José morreu. Parece, pelo menos no vídeo que eu vi ontem de um jornal, parece que no caso dele foi um AVC hemorrágico. O que acontece, eu acho que o nome do cara era Tom Veiga, se eu não me engano. O que acontece no caso do AVC? No AVC você tem duas condições. Condição 1, AVC isquêmico. Uma veia do cérebro se entope ou fica obstruída. Não passa nada ali. Isso vai fazer com que uma região do cérebro onde está acontecendo essa obstrução morra. E ela morrendo ou tendo prejuízo, você vai ter alterações. No tipo 2, você não vai ter uma obstrução da veia. Ou seja, a veia não vai estar impedida, não vai estar entupida, não é nada disso. No AVC hemorrágico, que é esse outro tipo, você vai ter uma veia se rompendo. Então, quando ela se rompe, logicamente, né, vai sair sangue, vai ter uma hemorragia no cérebro. E esse tipo de AVC, o hemorrágico, que é o caso do Tom Veiga, é muito mais fatal, tá? Ele acontece numa quantidade menor de vezes, aproximadamente 15% dos casos. Então, tipo assim, de 100 pessoas com AVC, 15, mais ou menos, tiveram AVC hemorrágico. Ele é menos comum, mas é mais letal. 40% dos pacientes morrem, 40% dos pacientes com AVC hemorrágico morrem. Então, não. Só para você ver a diferença. Epilepsia é uma descarga excessiva de eletricidade. Derrame é outra coisa. Derrame ou a veia se entupiu ou a veia se rompeu, estourou. Tá bom? Mas a pessoa se agita como uma epilepsia ou não? Depende. Normalmente não, mas pode acontecer. Sabe por quê? Porque, por exemplo, como eu falei para vocês, tem área específica do cérebro que controla os nossos movimentos, que controlam a nossa parte motora. Se o AVC for nessa região, pode ser que sim, que a pessoa se debata, tá? E ela fique como, por exemplo, um peixe fora d'água. Pode acontecer, tá? Assim como pode acontecer também relaxamento dos esfíncteres. Então, a pessoa pode fazer xixi, ou o número 2, porque você vai ter um relaxamento dos esfíncteres, enfim. E aí tem muitas outras condições, tá? Depende muito da região que afetou. Minha mãe faleceu de AVC e ela ficou muito agitada antes de dar. Ela deu 2 AVC seguidos e ela se batia muito. Isso. Então, é por conta da área. Por isso que eu te falei, depende muito da área que acomete, tá bom? Ah, sim. Tá. Obrigada. Imagina. Bom, Antônia, eu estava estudando para essa aula e eu vi uma situação em que o neurologista falava que nem sempre a gente consegue identificar por meio de exames. Quando a gente não consegue identificar por meio de exames, tem uma soma de fatores. Tipo assim, você vai ter um relato, os médicos vão perguntar, vão fazer um histórico do paciente e vão eliminar outras condições possíveis. Então, ó, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Então, provavelmente é epilepsia. Então, muitas vezes o diagnóstico acontece por exclusão. Então, se exclui outras doenças, outras condições que podem fazer com que a pessoa tenha convulsão, por exemplo, e aí você vai ter o diagnóstico. Mesmo não aparecendo no exame, tá bom? No eletro ou nessa radiografia cerebral, tá certo? Obrigada. Imagina. Bom, vamos lá. Tipos de crise, gente.
a gente vai ter algumas crises, tá? Normalmente são de dois tipos, vou dizer assim, ou duas formas. Você vai ter as crises focais, que são aquelas que atingem apenas uma área do cérebro. Então, por exemplo, sei lá, só o lado esquerdo. E as crises generalizadas, não. Você vai ter crises que atingem os dois lados do cérebro. Novamente, crises focais. Um lado, generalizada. Vamos para o radical de novo. Generalizadas, vem de geral. Ou seja, atinge os dois lados do cérebro. Vamos lá. Crises focais, que são essas que atingem um lado, também podem ser chamadas de crises parciais. Por que parcial? Porque só atinge o cérebro parcialmente, né? E não totalmente. Tem dois tipos de crises focais, que são essas crises parciais. O tipo 1, que a gente chama de simples, quando você não vai ter a perda de consciência. Tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem esse tipo de crise epilética, ela pode simplesmente ter alteração do cheiro, do sabor, do som que ela escuta, né? Pode ter também alguns movimentos involuntários, só que em algumas partes do corpo só. Então, sei lá, só o pé da pessoa pode ficar tendo movimentos involuntários, ou só a mão esquerda, sei lá, só a mão direita, tá? Não necessariamente o corpo todo, tá certo? Também pode ter tontura ou formigamento. Outro tipo de crise epilética parcial é a complexa. Nesse tipo aqui de crise epilética, você vai ter, sim, uma mudança ou perda de consciência, tá certo? E nesse tipo aqui você pode ter movimentos repetitivos. Por exemplo, ficar esfregando as mãos sem parar, e inclusive o paciente pode não conseguir responder, tá certo? Ao ambiente à sua volta. Ou seja, ele não vai ter controle de si. Pode acontecer, tá? Então, são esses dois tipos de crises parciais. O tipo simples e o tipo complexo. Agora, nos tipos generalizados, ou as crises generalizadas, as crises totais, que atingem os dois lados do cérebro, os dois hemisférios. Vamos lá. Crise de ausência. O nome já fala, gente. Ausência vem de ausente. Ou seja, é como se a pessoa sumisse. Foi o exemplo que eu dei. É como se eu ficasse assim, ó. Do nada, eu tô falando com vocês, conversando com vocês, e aí do nada eu desligo. Fica assim, ó. Esse é o que a gente chama de ausência, tá? A pessoa fica olhando para o nada. Ela pode ou não ficar fazendo alguns movimentos sutis, como, por exemplo, fica travada só piscando o olho. Não conversa, não nada, não conversa, não nada. Ela fica literalmente como se ela sumisse. Tá só o corpo ali. Tipo, dá um pane no sistema. E ela fica assim. A turma fala tela azul, né? Que é como do tipo dar um pau assim no computador, que fica aquela tela azul, que é computador de antigamente. Outro tipo de crise generalizada, ou crise total, são as crises mioclônicas. Nome estranho, feio, mas basicamente vai ser o quê, gente? São movimentos bruscos, como empurrões, espasmos nos braços e nas pernas. Crises atônicas. Nesse tipo de crise aqui, você vai ter uma perda do controle muscular, tá? Que pode levar a quedas. Então, muitas as pessoas que têm crises epilépticas atônicas caem. Elas têm do nada, tá andando normal, de repente cai, apaga, dá um apagão e ela cai, tá bom? Crises tônicas são aquelas que causam a rigidez muscular. Isso aqui, esse tipo é um tipo muito comum. E normalmente, quando a gente fala em epilepsia, a gente sempre associa a convulsão, e na convulsão a gente sempre pensa em pessoas com rigidez muscular. Então, os músculos ficam duros, né? Os membros e tudo mais. Ficam duros. Perdão aí pela palavra. Bom, rigidez muscular, e também você pode ter alguns músculos, como braços, pernas e as costas, que ficam duras também, ficam assim, rígidos, né? Crises clônicas são os movimentos rítmicos ou repetitivos, tá certo? Que a pessoa pode ficar fazendo, por exemplo, no rosto,
braços e pescoço. Qual que é o tipo mais comum, né, de crise total, essas crises generalizadas? São as crises tônico-clônicas, que é basicamente a junção dessas últimas duas que eu falei para vocês. Nesse tipo de crise epiléptica aqui, tônico-clônicas, você vai ter perda da consciência, rigidez muscular, tremor por todo o corpo, que é justamente o que a gente vê na maioria de crise epilética, né, de convulsão e tudo mais. Pode ter também perda do controle da bexiga, ou seja, a pessoa pode fazer xixi na roupa, né? E também a língua. Então, a língua pode se contrair, como acontece com outros músculos. É o tipo mais conhecido, tá? Que é aquele que a pessoa fica se debatendo. Como eu falei para vocês, é como se ficasse... Não me entendam mal, é só para vocês fazerem uma associação, né? Como se fosse um peixe fora d'água. A pessoa fica se debatendo involuntariamente, tá? Ela não quer ficar se debatendo. Isso acontece, tá? Esse tipo de crise é o mais comum, tá certo? É o mais frequente. E também um outro mais frequente é o de ausência, que é aquele que a pessoa some, que do nada ela fica ausente. Como se ela estivesse em outro lugar e só o corpo dela estivesse entre nós. Vamos lá. Se uma pessoa, tá certo, gente? Ficou alguns anos sem ter crises e sem usar medicamento, a gente pode considerar que essa pessoa está curada. Isso acontece para todo mundo, professor? Não necessariamente. Não necessariamente, tá certo? O que a gente tem que fazer, gente? Sempre procurar auxílio, tá? Então, teve uma convulsão, tem que ir para o hospital. Tem que tentar identificar a causa. Como eu falei, a causa pode ser, sei lá, que você abusou no mé, né? Você abusou na marvada. Às vezes você pode ter abusado no álcool, isso pode fazer com que você tenha uma convulsão. Pode ser, mas a gente não consegue ter certeza sem exames. Ou, enfim, quem vai dizer isso é o neurologista, né? Ou o médico, o cara que é habilitado para fazer isso. Eu não estou conseguindo ouvir. Ah, estou conseguindo agora. Alguém falou? Alguém? Acho que não, né? Bom, vamos lá. O Gardinal era muito utilizado no passado. Hoje em dia ainda se usa, mas tem muitos outros medicamentos que a gente consegue indicar, o que a pessoa consegue usar. Como a gente viu, né, a Antônia falou, a Adriane também disse, deu o relato dela. Se eu não me engano, são medicamentos diferentes, para vocês verem que realmente, na prática, é isso que acontece, né? Depende muito da sua situação, para você usar um determinado tipo de medicamento, ou dependendo, você vai ter que fazer, sei lá, você pode fazer cirurgia e tudo mais. Ok? Vamos lá. O sucesso do tratamento depende muito do paciente, né? Porque ele precisa fazer o uso de medicamentos. Então, muitas vezes... Perdão, gente. O celular tocou aqui. Muitas vezes, o paciente não toma regularmente o medicamento. Não faz uso regular de medicamento. Em algum momento, ele vai ter, logicamente, se o medicamento é antiepiléptico, a gente fala, ou anticonvulsionante, ou seja, é contra a epilepsia, contra a convulsão. Se o cara não toma, se a pessoa não toma o medicamento, em algum momento ela vai ter convulsão. Vai ter, sei lá, por exemplo, convulsão, né? Convulsão é uma das situações, um dos sintomas da epilepsia. Então, assim, de alguma forma, se não fizer o uso correto, adequado, ou seja, de acordo com o que o médico prescreveu, pode ter, sim, crises recorrentes. Isso pode voltar a acontecer. Hoje em dia, a gente vai ter pelo menos uns 20 medicamentos disponíveis aí para a gente fazer o controle dessas crises epilépticas, tá? Quem vai dizer novamente o que é melhor é o médico, porque tem que estar de acordo com a sua situação, tá? Vamos lá. Sinais e sintomas. Rapidinho. Como eu falei para vocês, o mais comum, gente, é a crise tônico-clônica, que é o que a gente chama normalmente de convulsão, que é quando a pessoa fica se debatendo, sai espuma na boca, movimentos repetitivos, perda de consciência e tudo mais, tá? Isso aí a gente consegue reconhecer facilmente, tá certo? Porque a gente pode ter
tremores, né? O músculo pode ficar rígido, duro, né? Relaxa, contrai, relaxa, contrai. Movimentos repetitivos, a salivação excessiva, ou seja, entre aspas, tá? Desculpem a palavra, de uma forma simples. A pessoa fica babando, fica espumando pela boca, tá? E pode acontecer também dela morder a língua. Ou até mesmo perder urina, ou seja, fazer xixi na roupa, né? Ou perder fezes, ou seja, fazer o número 2 na roupa também pode acontecer. Mas nem sempre a gente consegue reconhecer facilmente, assim, uma crise epilética. Como eu falei para vocês, sei lá, a pessoa pode ter um apagão, tá? Ou pode ter simplesmente uma alteração muito sutil de comportamento. Pode ficar com o olhar parado, estagnado, fixo assim, focado, né? Vai ficar assim, entre aspas, travada, entre aspas. Tem alguns movimentos automáticos e tudo mais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só. No caso de crianças, a gente pode ter, por exemplo, crises de ausência. Como a gente falou há pouco, é quando a criança some. Então, imagina, a criança está na escola. De repente, está fazendo as suas atividades e, do nada, ela para. Ela fica travada, da tela azul. Muitas vezes pode ficar piscando os olhos, de forma repetida, né? Pode acontecer sim. E pode ter também alguns movimentos das mãos. Mas vai depender muito de caso para caso. O diagnóstico é feito por meio... Alguém chamou? Sim, eu, Esmeralda. Oi. Quanto tempo dura essa crise? Assim? Perfeito. Tanto apagado, tanto a de ficar se debatendo? Ó, normalmente, não é regra, normalmente dura segundos ou até 2 ou 3 minutos em uma condição normal. Uma condição normal. Porque eu falo normal, por exemplo, vocês viram a Antônia? Acho que é esse mesmo, acho que eu não errei, não. Antônia. No caso dela, a filha ficou 2h30, foi o que ela falou. Isso é uma condição anormal. Tá, é muito anormal isso aí, e com certeza é uma situação assim, como os médicos recomendaram, né? E aí realmente é epilepsia. No caso da convulsão, 2 a 3 minutos, mas no máximo, assim, tá? Tanto que uma das recomendações, a gente vai ver aqui como ajudar, é você cronometrar quanto tempo a pessoa fica tendo a convulsão. Normalmente são segundos. É só ter aquela descarga elétrica se normalizar e aí as atividades cerebrais, né, os impulsos elétricos vão voltar à normalidade e tudo vai se estabelecer. Teve a convulsão, vai voltar e normalmente os sentidos voltam. Então, a pessoa vai demorar uns 5 minutos para voltar tudo normal. Então, para voltar à consciência, para voltar a sentir cheiro, a sentir gosto, a sentir o tato, né? Enfim, o que ela toca e tudo mais. Tá bom? Então, são segundos. Segundos ou até 2 ou 3 minutos. Oi? E quando ela volta, que nem quando a pessoa tem uma convulsão... A minha filha teve de febre quando era bem pequenininha. Aí ela dorme. Quando uma pessoa tem de epilepsia, ela acaba dormindo também ou não? Pode acontecer. Não necessariamente. Por exemplo, no caso dessa de ausência, não necessariamente quando a pessoa volta à consciência, quando, entre aspas, a máquina liga, não necessariamente ela vai dormir. No caso da convulsão, sim, porque, imagina, os músculos se batem muito. Então, bate no chão, a pessoa se cansa. É uma descarga excessiva. Nesse caso, sim, as pessoas normalmente dormem, mas não é regra. Vai muito de organismo para organismo. Mas dormir não vai ter problema, tá? Porque a pessoa se cansou. Foi um excesso de atividade. Imagina, é como se a gente tivesse feito uma atividade muito pesada, muito vigorosa, e a gente se cansa e o corpo vai querer descansar. Mas isso não é problema não, tá bom? Pode acontecer, mas não é regra. Dormir, tá? Obrigada. Bom, imagina. Diagnóstico, como eu falei para vocês, é uma junção basicamente de histórico e de exames. A tomografia aqui, né, cerebral, consegue fazer aqui a tomografia e o eletroencefalograma. Agora, eu gostaria de ver com você, eu gostaria de ver com a Antônia, para a gente ver como que ela faz. E aí eu trouxe uma imagem aqui também para a gente ver junto uma forma da gente ajudar. Antônia, você consegue compartilhar com a gente, por favor, como vocês fazem?
Sim. A primeira vez que ela deu, eu não conhecia ainda, né? Então, assim, ela começou a espumar a boca e eu deitei ela de barriga para cima. E aí ela começou a ficar roxa, né? Até então eu não sabia. E aí, com o tempo, os médicos foram me ensinando, né? Que eu tinha que virar ela, tomar cuidado para que ela não sufocasse, porque quando ela dá sempre para o lado direito e a cabeça dela não tem controle, não consigo virar. Ela fica dura por inteiro. Isso, é porque os músculos ficam rígidos. Ficam duros. Isso. Então, isso. Aí que eu faço? Eu seguro, tento colocar ela de lado, né, para que ela não se machuque, nem para que ela se né, alguma coisa. Eu tiro o cabelo dela, tento tirar o cabelo e seguro sempre aqui na cabeça dela, para que ela não, né, a língua dela fica para dentro, ela machuca tudo a língua. Eu imagino. A boca dela é toda machucada, porque morde, né? E aí eu fico muito aflita na hora, porque não tem como eu manter assim, né, totalmente calma. E aí eu fico segurando ela até passar, até tipo ela acalmar, né? Só que é para demorar em torno de 3 minutos que os médicos falam. Só que ela varia de 5 a 8 minutos para ela voltar, né? Deu uma vez na madrugada. Falar. Não, pode falar, perdão, pode falar. Teve uma madrugada que ela teve, eu chamei o SAMU, né? O SAMU demorou 10 minutos, quando chegou ela ainda estava. Então, assim... Fora o tempo que ela já estava antes de chamar, né? Olha... Já estaria 10 minutos já. Meu Deus. E eu desesperada. Então, as dela bem assim, sabe? Aí ela não lembra, ela faz xixi, né? E aí eu tento sempre, né, manter ela do lado, né? Do lado que ela não está com a cabeça, e para que ela fique do ladinho. E aí o médico me ensinou que quando ela fica querendo voltar, que a língua dela está presa, e ela começa a roncar e babar bastante. Ela baba muito. O que eu faço? Eu pego aqui no maxilar dela, dou uma apertada. No que eu aperto, ela volta à respiração. Perfeito. É onde ela vai aliviando. Perfeito. Entendi. Desculpa eu estar com a cara aqui, com o rosto aqui, é para eu poder ouvir melhor, tá? Desculpa. Mas eu estou ouvindo certinho. É isso aí. Tá certo. Muito bom. Eu vou mostrar para vocês uma imagem e vocês vão ver como que a Antônia faz do jeito certo. É isso aí mesmo, Antônia. Quer ver? Vou compartilhar com vocês. Obrigado por você relatar, tá? Isso varia muito de caso para caso. Depois, se der tempo, eu vou só falar essa parte com a gente, né? Eu compartilhar com o pessoal. E aí eu queria que você contasse como que vocês sabem que ela está tendo convulsão de madrugada, por exemplo. Isso aí eu fiquei curioso. Depois eu gostaria que você falasse para a gente. Mas vou só falar aqui essa imagem e aí a gente conversa, tá bom? Valeu. Conseguem ver aqui a minha tela, pessoal? Sim. Beleza. Bom, vamos lá. Sim, professor. Valeu. Então, isso aqui, vejam aqui o mouse, isso aqui é uma pessoa que está tendo uma convulsão. Por exemplo, como eu falei para vocês, é um dos sintomas que a gente vai ter da epilepsia. Não necessariamente a pessoa vai ter convulsão. Se tiver convulsão, como é o caso da filha da Antônia e de outras pessoas, né? Como era o meu caso quando eu era criança, eu acho que talvez também era o caso da Adriane, que fez a cirurgia, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Cronômetro, aqui, ó, sigam o mouse aqui. Cronometre o tempo de convulsão no relógio. Como eu falei, normalmente dura até 3 minutos, e em alguns casos foge, como é o caso da filha da Antônia, que vai de 5 a 8. Tá certo? Então, cronometrar é importante. Passou de 5 minutos, ou no máximo, não, professor, já deu 4 minutos, alguma coisa está errada. Passou de 5 minutos, tem que urgentemente já ligar o 92 e pedir ajuda, tá bom? Mas normalmente dura entre 2 e 3 minutos, ou às vezes até segundos, não dá nem em minutos.
Outro passo, o que se recomenda é não conter o paciente à força. Muitas vezes, as pessoas, tipo assim, sentam em cima, deitam em cima da pessoa que está tendo convulsão, para ela não se debater. Na verdade, isso pode ser até prejudicial, tá, gente? Então, tem que tomar cuidado. Não deitem em cima, não sentem em cima, isso pode machucar mais ainda a pessoa. Então, imagine, às vezes é uma criança, e aí a gente, por exemplo, eu sou pesado, eu sou alto e pesado. Imagina, eu vou deitar em cima de uma criança, por exemplo, que está tendo convulsão, eu posso machucar ela. Que isso, velho? Então tem que tomar cuidado. Ligar o 92, isso é óbvio, né? Então, que isso? Que ajuda o quanto antes. Tirar o paciente de lado, perfeito que a Antônia falou. Por quê? Porque a pessoa pode, por exemplo, se engasgar com a saliva. Lembra que tem cialorreia? Ou, cialorreia é um nome difícil, né? Mas basicamente é essa salivação excessiva. Pode acabar se afogando, tendo algum tipo de engasgo. Então, vira de lado que dá tudo certo. Afrouxe as roupas apertadas, se possível, também é legal, para dar mais conforto para o paciente. Se possível, proteja a cabeça, tá? Então, proteja. Se der, se possível, coloque um travesseiro ou até mesmo o seu paletó, alguma coisa embaixo do rosto ali, né, da cabeça da pessoa, para ela não machucar o rosto. Tira óculos, relógio, sei lá, anel, objetos que possam fazer com que ela se machuque, tá certo? Limpe o ambiente. Muitas vezes, o paciente não tem, ele não usa óculos, não está com relógio, não está com nada. Mas onde ele está cheio de pedra, por exemplo, pedra grande ou alguma coisa que pode machucá-lo. Tira essas coisas de perto dele, porque ele vai ficar se debatendo e ele pode se machucar. De uma forma bem simples, ajuda ao paciente que está apresentando uma crise convulsiva, grande parte dessa ajuda é observação, é segurança. Então, ele está se debatendo, eu vou tirar isso aqui de perto porque ele vai se machucar. Olha, eu vou tirar o relógio, eu vou virar ele de lado. Então, são coisas assim simples que ajudam e muito a pessoa. Virar de lado é importante, professor? É muito importante. Porque senão ela pode se afogar, pode se engasgar e tudo mais. Uma dica importantíssima, que muitas vezes, popularmente, a gente acaba cometendo erro. Mas é por ignorância, a gente não tem informação e tudo mais. A Antônia disse, a filha dela se machuca, né? A boca dela é machucada, a língua e tudo mais. Por quê? Pode ser que os dentes da pessoa, aqui, né, o maxilar aqui, a pessoa fiquem cerrados, fechados. A pessoa fica mordendo, travando a mandíbula. E isso, por exemplo, se tiver na língua, ela pode travar na língua, ela pode se machucar e tudo mais. Muitas vezes, popularmente, né, a gente quer colocar a mão dentro da boca da pessoa para poder ajudar. Não, vou colocar minha mão dentro da boca dela para que ela não engula a língua. Gente, isso aí de engolir a língua é um mito, tá? É um músculo. A língua também vai se retrair e vai relaxar, tá? Não, ninguém vai engolir a língua. É difícil, quase impossível isso acontecer. Então, para a sua segurança e para a segurança da pessoa, não coloca nada na boca. Imagina, se você coloca a sua mão dentro da boca dela, ela trava na sua mão. Isso pode causar uma situação pior ainda. Muitas vezes, tem gente que coloca caneta, pedaço de pau, enfim, coisas assim, que imagina, a pessoa pode morder, pode quebrar um objeto que seja, por exemplo, pode algum pedaço para a garganta, além de convulsão, ela vai estar engasgada. Aí vai piorar mais ainda a situação. Então, sim, a pessoa pode se machucar, provavelmente ela vai machucar a boca, vai machucar a língua, mas ainda é menos prejudicial do que você colocar a sua boca lá e criar outra situação de risco. Então, proteja a pessoa, garanta a segurança dela, vire de lado, cronometre, tire objetos ou coisas que possam estar ali ao redor para machucá-la e chama a ajuda, né? Chama o SAMU e tudo mais. Teve convulsão? Tem que ir para o hospital. Tem que ir porque para saber o que é, tá? Mas no meu caso eu sou epiléptico. Eu já tomo um medicamento. Eu tenho mesmo crise. As minhas crises duram em torno, como a Antônia falou, de 5 a 8 minutos. Deu de 5 a 8 é algo normal. Não necessariamente você tem que ir ao hospital, porque você já tem o diagnóstico de epilepsia, você faz o uso de medicamentos, e o seu normal é ter crise de 5 a 8 minutos, como é o caso da filha da Antônia.
Passou disso, sei lá, ó, as crises começaram a aumentar, tá de 15 minutos agora. Isso tem algo muito errado, alguma coisa muito séria que está acontecendo, você precisa verificar. Não sou epiléptico, mas eu tive uma convulsão num dia X. Tem que ir para o hospital para verificar, e aí o médico vai dizer o que é melhor para fazer. Tá certo, gente? Bom, falta 3 para 7 já. Oi? Alguém falou? Uma dúvida. Eval, aqui. É assim, no caso, quando a pessoa está se mordendo lá com a coisa, não era certo pegar uma coisa assim, tipo um silicone ou uma toalha, colocar na boca para a pessoa não ficar se machucando? Como é que é, Val? Desculpa, não entendi o que você falou. É assim, ó, no caso, quando a pessoa está se machucando muito, pegar algo tipo de alguma peça de silicone ou uma toalha e colocar na boca para a pessoa parar de se machucar? Na boca? Não, Val. Eu estudei isso na faculdade e eu também, depois eu estudei para poder dar aula e tudo mais. Não se recomenda realmente colocar nada. Nada. Infelizmente. Porque o que eu vi, inclusive, médicos falando, é o seguinte, vai acontecer, a pessoa vai morder a língua, provavelmente, ela vai, infelizmente, vai se machucar, mas com o tempo isso vai passar, tá? Então, vai machucar a língua mesmo, provavelmente vai sangrar, mas ela vai se cicatrizar. Então, não recomenda colocar nada. Tá bom? Porque o meu ex-cunhado, ele tem crise de convulsões, né? Aí, no caso, a gente tentava pegar a língua dele, pôr para fora e colocava tipo uma toalha na boca dele para ele não morder a língua, entendeu? E funcionava. Agora não sei, né? Agora você está falando que isso aí não pode? Então, o que eu vi é que não pode mesmo. Isso foi nos anos 90, né? Oi? Isso foi nos anos 90, né? Agora isso, então, muita coisa de lá para cá. Como, por exemplo, nessa época, o Gardenal não que era o único remédio, mas ele era muito utilizado. Hoje em dia, tem tantos outros. Então, assim, evoluiu. Então, eu acredito muito também que os primeiros socorros, essa ajuda que a gente dá, evoluiu também. E aí, hoje, a gente consegue fazer de outras formas, sabe? Tá bom, essa epilepsia é tipo esse espasmo que eu tenho no meu rosto, né? Tem que aplicar botox para ele ficar quieto. É mais ou menos isso, né? Você fala os espasmos, no caso da epilepsia, pode acontecer. Assim, no caso, eu tenho espasmo do lado dessa face aqui, o olho, a boca e o pescoço. Tá. Aí, para parar, eu tenho que estar aplicando a toxina botulínica, né? Isso que eu mesmo falo, botox. Tá, mas aí você está perguntando... É mais ou menos assim o sintoma de uma pessoa que tem a epilepsia, né? Isso. Tipo assim, no caso da epilepsia, sim, a pessoa pode ter também movimentos no rosto involuntário. Mas nesse caso de aplicar botox, Val, eu desconheço. Assim, eu falo de aplicar. Movimentos involuntários e repetitivos no rosto tem, tá? Normalmente acontece, mas aplicar botox eu nunca ouvi falar. Assim, não, eu só dei um exemplo, assim, porque no meu caso, eu tenho que fazer a aplicação de botox, entendeu? Ah, tá, isso. No seu isso mesmo. Isso mesmo, Val. Obrigado, Val. Imagina, eu que agradeço, professor. Oi. Tem mais uma dúvida. A pessoa pode ter uma crise epiléptica dormindo? Pode. Isso acontece. Se chama... Não é que se chama, é que normalmente a gente fala crise epiléptica noturna, que acontece quando a pessoa está dormindo. Que eu acho que é o caso da filha da Antônia. Eu acho. Pelo que ela falou, eu acho que é quando ela está dormindo à noite que ela tem. Eu acho. Pode acontecer sim. Mas como é que a pessoa faz assim? Como é que você ajuda daí a pessoa se também deve estar dormindo? Aí a pessoa tem uma crise. Foi justamente o que eu queria, foi o que eu falei no início da aula, que eu queria ver como a Antônia, no início não, há um tempo atrás, eu queria saber como que eles descobrem. Eu não sei se, eu queria saber também. Você consegue ajudar, Antônia, a gente? Essa é diferente. Consigo, professor. Oi? É assim, ela está dormindo, né? E aí ela sente algo no cérebro dela, ela fala assim que ela não consegue explicar o que realmente ela sente. Ela fala que tem alguma coisa pegando o cérebro dela e mastigando. Nisso, ela está no quarto dela, ela acorda no susto, e aí ela já corre até o meu quarto, ela vem correndo,
E no que ela já chega assim, já dando a convulsão, daí eu já deito na minha cama, né? E aí ali ela já começa. Então, por exemplo, o médico fala que não é para dar. Se ela esquece de tomar o remédio, passa, por exemplo, meia hora, né? E aí, nisso, no outro dia é fatal. Ela vai sentir. Então, ela sente algo mastigando o cérebro dela. E ela fala assim que o cérebro dela está sendo, tipo, pressionado, né? E ela corre. Ela sabe que vai dar, ela já corre. No que ela corre, chega nos meus braços e ela me abraça e aí eu deito ela e ela... É assim que ela tem feito. Porque senão eu não conseguia ouvir e nem ver. Ela teria morrido, no caso, né? Deus me livre. Porque quando dormindo, é muito... Mas ela consegue ir ao quarto. Legal. É impressionante. Aí eu já coloco ela no quarto, já deixo ela dormindo do meu lado, porque qualquer momento, qualquer coisa que eu escuto, eu já estou lá, estou pertinho. Sim. Legal. Bom, então, Esmeralda, pelo jeito são estratégias, ferramentas que a gente vai desenvolvendo. Acho que os familiares e a pessoa também acabam desenvolvendo. Legal, eu achei legal. Então, assim, dá tempo dela correr e solicitar ajuda. Legal. Tá certo. Obrigado, Antônia. Ela nunca caiu. Por nada, professor. Obrigado. Bom, gente, imagina, Esmeralda. Bom, gente, já passamos da hora. Professor? Oi. Gislaine aqui. Eu acho que no caso aí da filha da Antônia, é como se fosse uma pessoa que tivesse um problema de pressão alta. Um exemplo, né? A pressão subiu, não tomou remédio, se sente passar mal, corre para um socorro. A família já se adaptou a isso, então o corpo dela reage dessa forma. Cada um vê uma forma de ajudar, talvez seja isso. É verdade. Tá certo. Obrigado, Gislaine. É isso Imagina. Aí. Gente, bom, vamos lá, tá atrasado. Oi? Eu tenho mais uma pergunta. A primeira senhora que falou que fez cirurgia, Adriane. Talvez ela saiba. Sobre a cirurgia, a pessoa tem, assim, que ela falou, tirou uma parte. Isso. Ela não sei, assim, tipo, quais são as coisas que ela não, assim, que ela perde daí? Ela consegue curar essa parte, mas daí ela perde alguma coisa? Normalmente o que acontece é o seguinte, você tem uma região que é mais afetada. Então, por exemplo, digamos que seja uma parcial. Sei lá, foi essa região, estou chutando, tá? Essa região, o que a cirurgia faz? Ela retira. É feita uma verificação se pode ou não, logicamente, tirar essa parte do cérebro. Tendo sim, dependendo da região que for, aí você retira e era essa área que tinha problema. Retirou, não tem mais problema, normalmente. É isso que a cirurgia faz. Sim, mas o que eu quero dizer, assim, não tem, tipo, um outro lado, assim, sei lá, só estou falando, tipo, vai diminuir o olfato, vai diminuir, sei lá, alguma habilidade que ela acaba tendo que pagar o preço, tipo, para poder se curar quando tira essa parte, ou simplesmente acaba? Só isso, e ela não tem perca? Eu ganhei foi vida depois que eu fiz a cirurgia. Graças a Deus. Mas, assim, você perdeu alguma coisa também? Assim, tipo... Graças a Deus, não. Graças a Deus, não, Geraldo. Que bom, graças a Deus, né? É isso aí. E, assim, é uma coisa muito invasiva, né? Por isso que eu fiquei curiosa de saber. Não, eu não tinha prazer. Agora Parabéns. eu tenho. Obrigado. Ô, gente, a gente vai ter que desligar agora por conta do horário, que a gente já passou. E aí já vai ter que desligar que vai cair a transmissão. O CRA está me avisando aqui, tá bom? Avisando aqui no bate-papo. Mas obrigado, a aula de hoje foi bem proveitosa e bem rica. Obrigado por todo mundo que participou. Parabéns a todos, parabéns, Antônia, pela